Fala galera, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Heitor Victor, professor de língua portuguesa, e hoje a gente vai falar de redação. Vamos falar de uma das partes estruturais da dissertação argumentativa, que é a conclusão. Aquela partezinha que normalmente você não sabe o que você coloca lá se você não enfiar uma proposta de solução e tende a ficar um parágrafo bem discrepante dos demais no seu texto. Eu vou tentar mostrar para vocês como a gente pode resolver isso e o que exatamente é a conclusão, quais informações devem estar contidas nessa parte. Vem comigo que eu tenho certeza que a gente vai dar mais um passo aí rumo ao aprimoramento da sua dissertação argumentativa. Antes de mais nada, precisamos saber aí o que é a conclusão, né? Conclusão é o momento em que você precisa ratificar a sua tese, ou seja, concluir o processo argumentativo, evidenciando as ideias apresentadas no desenvolvimento do texto. É aqui que você deve deixar claro aonde você pretendeu chegar com a sua argumentação toda. De modo mais informal, podemos dizer que a introdução e a conclusão são procedimentos irmãos em um texto. Dessa forma, é interessante que aquilo que foi exposto na introdução seja retomado na conclusão. Bom, você já deve saber que a introdução apresenta o tema. Logo, a conclusão ratifica a tese. E aí, para aproveitar esse paralelismo entre essas duas partes estruturais da redação, da dissertação argumentativa, seria interessante se aquele elemento que você usou para apresentar esse tema, aquela estratégia usada para apresentar o tema na introdução, que você retomasse essa estratégia, que você retomasse esse elemento como uma forma de demonstrar que o seu texto ele está bem coerente, ele está bem amarradinho. Entender essa fala em termos práticos, o que eu quero dizer é, vamos supor que você fez uma alusão a um filme na introdução. Seria legal que lá na conclusão você retomasse esse filme. Vamos dizer que você usou a estratégia de enumerar situações, problemas na introdução. Na conclusão você retoma essa enumeração, mostrando de alguma maneira como que ela se relaciona com a solução que você propôs ou com a sua argumentação propriamente dita. Se você fez uma alusão histórica, você pode retomar essa alusão histórica, estabelecendo definitivamente a relação existente entre ela e o tema. Ou seja, se você for capaz de fazer com que a sua introdução dialogue com a sua conclusão diretamente, você vai estar certamente criando na mente do seu leitor ou do seu corretor, né, a ideia de que o seu texto está muito fechadinho, muito coeso, porque as duas partes que estão nos extremos, elas dialogam diretamente. A sua conclusão, entretanto, ela deve seguir alguns preceitos básicos para se apresentar com qualidade. Ela precisa ser objetiva, assim como todo o resto do texto da dissertação argumentativa, deve-se evitar digressões, deve-se evitar perdas de tempo com informações desnecessárias. Você não deve apresentar novos argumentos na sua conclusão. Você pode apresentar a proposta de solução, e aqui há uma informação interessante. Você pode apresentar, não é uma obrigação a proposta vir na conclusão. A sua conclusão ela precisa ser sintética, ela deve ter esse poder de sintetizar argumentos e tese que você declarou ao longo do seu texto e, claro, ela pode declarar diretamente a sua tese. Novamente, pode declarar diretamente a sua tese, uma possibilidade. Entendido o que é a conclusão e como se deve fazê-la, a gente pode agora entrar num corpo de técnicas, de tipos de conclusão específica. Bem, é preciso falar também que os tipos de conclusão são técnicas, são possibilidades, não são regras absolutas. Você pode criar de maneira original e criativa a sua conclusão. Aqui é apenas para te dar uma orientação. Vamos a eles. Eu separei aí para vocês 3 tipos de conclusão que depois a gente vai ver em detalhes mais à frente. Temos aí a conclusão por dedução, a conclusão por síntese e a conclusão por intervenção. O que nada impede que você possa mesclar esses tipos em uma única conclusão, contando que você consiga adequar aí as dimensões de cada partezinha para que a sua conclusão não extrapole o tamanho necessário. Começando aí pela dedução, trata-se da conclusão que apresenta a que chegou
toda a argumentação anterior. Então, você desenvolveu a argumentação e você chega a uma conclusão possível, ou seja, você apresenta nessa conclusão a sua tese de maneira declarada e clara. Vamos para o exemplo aí. O trote, com isso, é uma prática de integração, contando que tenha limites. Do contrário, é caso de assédio e deve ser punido como tal. Somente assim será possível reconhecer que em todas as esferas da sociedade é preciso respeito e zelo pelo outro. Veja bem, a primeira frase, a frase que vai de o trote até como tal, é a tese que se propôs o texto acerca desse tema. Essa conclusão, por dedução, declara essa tese abertamente. Eu diria que esse modelo de conclusão aí é o modelo padrão, né? É aquele que vai se aplicar a talvez qualquer modalidade de dissertação argumentativa que você possa estar fazendo, ou seja, para qualquer banca que você esteja fazendo, visto que a gente tem aí hoje uma grande demanda do Enem por uma especificidade, que é a proposta de intervenção, que difere essa banca das demais. Mas a conclusão que apresenta aí a tese declarada serve tanto para o Enem como para qualquer outra banca para a qual você esteja fazendo a sua dissertação argumentativa.